Olá, bom dia a todos. Eu sou Renato Lulha, diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco. Muito obrigado por participarem da nossa videoconferência para falar dos resultados do primeiro TRI de 2022. Este evento está sendo transmitido diretamente do nosso primeiro Investment Center do Itaú Personalité, recém-inaugurado, aqui na Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo. Aqui oferecemos uma experiência personalizada para os nossos clientes que preferem atendimento presencial de especialistas para tomarem suas decisões de investimento e também outras necessidades financeiras. Aqui também temos à disposição dos clientes salas para reuniões preparadas para videoconferências e um estúdio para gravação de conteúdos, de onde vamos transmitir nossa sessão de perguntas e respostas logo mais. Gostaria de passar algumas instruções para o melhor aproveitamento do nosso encontro de hoje. Para quem está acessando pelo nosso site, existem 3 opções de áudio na tela. Todo o conteúdo em português, todo o conteúdo em inglês ou no áudio original. Nas 2 primeiras alternativas, contaremos com tradução simultânea. Para escolher sua opção, basta clicar na bandeira que está no canto superior esquerdo da sua tela. As perguntas também podem ser enviadas pelo WhatsApp. Para isso, basta clicar no botão que está na tela para quem está acessando pelo site ou mandar uma mensagem para o número 11 99 144 5458. A apresentação que faremos hoje está disponível para download na tela do Hot Site e também, como sempre, no nosso site de RI. Agora eu passo a palavra para o Milton, que já está pronto para iniciar a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Milton, é com você. Muito bom dia a todos. Bem-vindos à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022. A ideia é eu passar com vocês algumas informações quali e quanti, qualificando um pouco o nosso resultado do primeiro trimestre e depois a gente vai para o nosso tradicional Q&A, perguntas e respostas no final da apresentação. Eu queria aqui iniciar a apresentação falando do nosso resultado recorrente. Comparado com o quarto TRI de 2021, a gente atingiu um resultado de 7,4 bilhões de reais. Quando olhando exclusivamente o Brasil, a gente entregou um resultado de 6,7 bilhões de reais. O que eu gostaria de destacar é que no consolidado, a gente vem trabalhando com um ROI de 20,4%, que é um ROI bastante forte, e no Brasil, olhando exclusivamente a operação brasileira, com um ROI de 21%. Além disso, vale a pena chamar a atenção, nossa carteira de crédito no consolidado teve um crescimento de 0,5%, atingindo 1 trilhão e 32 bi de reais. E quando a gente olha a nossa carteira de crédito no Brasil, praticamente 831 bilhões de reais. Acho que outra informação muito relevante para destacar nesse trimestre são os nossos índices de eficiência. Quando a gente olha no consolidado, a gente atingiu um índice de 41,8%, menor índice da série do banco, e olhando exclusivamente o Brasil, 39,6, rodando abaixo de 40, o que é um índice de eficiência muito, muito forte. Se vocês olharem anos e uma história, uma série histórica, vão ver que a gente está operando no menor índice que a gente já atingiu da série. Falando um pouco de aquisição de clientes, eu tenho sempre dado destaque nessas publicações trimestrais. Nesse trimestre de 2022, a gente adquiriu digitalmente 5,5 milhões de clientes, feitos nos nossos diversos produtos e canais. E aqui eu estou falando de produtos Itaú, canais Itaú, o próprio IT, Credit Card, ou seja, todos os nossos negócios e produtos. Bom, essa é uma tela que eu gostaria de dar bastante destaque, a gente fala muito sobre isso, tem falado muito sobre isso aqui no banco e tem despertado um grande interesse de mercado. Então, para dar um pouco de contexto, falar um pouco do que significa a nossa agenda associativa. Então, se vocês olharem aqui, o que eu quis demonstrar nesse slide é que a gente sempre teve um DNA muito associativo.
feito por meio de parcerias, aquisições, negócios construídos em conjunto com vários parceiros, acordos comerciais, e a gente tem acelerado bastante essa agenda. E essa agenda ela não é feita com o único objetivo de fazer novas aquisições e parcerias. Ela tem um foco muito claro de melhorar o nosso ecossistema, melhorar a proposta de valor e levar mais valor para os nossos clientes, sabendo identificar aquilo que a gente tem de fortaleza e quais são as fortalezas que vêm sendo desenvolvidas no mercado e que a gente pode claramente se associar ou eventualmente fazer alguma aquisição dependendo do perfil da empresa ou da fintech ou da startup. Além disso, a gente também tem um fundo de Corporate Venture Capital e a gente tem sido bastante ativo. E o objetivo desse fundo não é simplesmente fazer um investimento para capturar valor no equity no tempo, mas é garantir que a gente vai investir em companhias que certamente vão melhorar o nosso ecossistema, portanto estarão integradas com o banco em alguma medida de negócio, e a gente quer capturar parte do valor que vai ser gerado pela própria relação com o banco. Obviamente são empresas que também vão ter as suas relações com outros parceiros comerciais, com outras empresas. Somos agnósticos desse ponto de vista. Então, só para citar alguns casos, em parcerias comerciais, acho que tem 4 que valem a pena destacar, começando aqui pelo PayPal, operação que a gente tem feito muito focada no e-commerce, em conjunto com a rede, a Samsung e a Apple. A gente tem feito todos os nossos produtos, o iPhone para sempre, o próprio Samsung vendendo produtos e financiando os nossos clientes e gerando lealdade no longo prazo. Localweb, que também tem uma parceria importante com a rede, ajudando a gente no negócio de empresas, a digitalizar muitos dos nossos clientes. Depois, na agenda de Corporate Venture Capital, a gente cita aqui 6 investidas, não vou passar uma a uma, mas é só para dar uma ideia. Tem a Monkey, a Tenk, a Leak, a Sax, a DigiB, a Paquetá Crédito, mais uma vez sempre com essa lógica de melhorar o nosso negócio principal, tá? E capturando valor no equity. E M&A Joint Ventures, a gente cita alguns casos aqui, alguns já são conhecidos de vocês, a gente já deu disclosure em trimestres anteriores. É o caso da Zup, Pra Valer, a própria Ideal, a corretora, e mais recentemente o Marketplace de agronegócio, algo que é super importante para a nossa jornada, cada vez mais foco no agronegócio, uma carteira que vem crescendo bastante. Passamos a ser um dos investidores da Orbia, que é um marketplace dedicado ao setor, além da TOTUS, em que a gente passa a ser sócio da TOTUS, numa empresa onde a gente passa a ser exclusivo na prestação de serviços financeiros para tudo aquilo que tiver integrado no ecossistema TOTUS. Depois, falar de resultados e passar algumas informações aqui para vocês, sem falar de cliente, não faria nenhum sentido. Então, eu trouxe um slide aqui muito simples, muito resumido, mas só para dar uma ideia de como a gente vem se organizando para dar cada vez mais foco no cliente. Então, começo aqui pela parte de segmentação de público e definição de engajamento. Então, aqui a gente tem cada vez mais clusterizado a base de clientes, tentado entender o comportamento de cada um dos clientes para conseguir capturar em real time qual é a melhor forma de entregar valor e reagir àquela necessidade. Isso significa fazer não só a segmentação, como definir a melhor conversa com uso de analytics, uso de inteligência artificial, machine learning. Na medida em que a gente tem uma informação muito rica aqui dentro do banco, a gente consegue engajar e ter a melhor conversa com os nossos próprios clientes. E toda a parte de investimento de tecnologia e dados, eu venho falando já há bastante tempo para vocês, todo o investimento que a gente vem fazendo em tecnologia, a gente também tem feito isso com cientistas de dados, aumentando a nossa força, os nossos times, e isso tem resultado nessa combinação aqui de pilares, uma entrega muito mais robusta para o nosso cliente na ponta. E os resultados estão aqui. Um cliente mais engajado com o banco, quando a gente compara com um cliente menos engajado, só para ter uma comparação aqui, uma base relativa, a gente consegue penetrar 8 vezes mais no cliente engajado do que a gente penetra do ponto de vista de oferta de crédito, negócios, com cliente sem engajamento. O NPS é 1,5 vezes maior do cliente engajado. A gente consegue ter conversões 6,3 vezes maiores naquilo que a gente faz no Omnichannel, para que os nossos clientes tenham a melhor experiência, independentemente do canal por onde ele entra. Então, o nosso nível de conversão é muito forte. Mais de 3 vezes o volume de transações, quantas transações esse cliente faz com o banco, e mais importante, mais de 100% o que a gente chama de Daily Active Users contra o Monthly Active Users. A gente consegue ter uma frequência e um relacionamento diário com esses clientes. Esse tem sido cada vez mais o nosso foco, não só ter clientes é o que nos move, é o que nos faz crescer,
mas muito mais do que ter clientes é engajar os nossos próprios clientes. Isso para nós tem sido o foco central da nossa agenda. Falando sobre carteira de crédito, dando algumas informações aqui relevantes, a carteira de pessoa física cresceu 4,4% no trimestre, e quando a gente olha a carteira de micro, pequenas e médias, a gente teve basicamente uma leve queda, vendo que na carteira de grandes empresas a gente teve um crescimento de 4,4%. Olhando na visão ano contra ano, são crescimentos bastante robustos, 32,9% na pessoa física, 21% na micro, pequena e média, e olhando aqui no total, a gente teve um crescimento leve de 0,5% no trimestre, mas um crescimento anual de 13,9%. Muito importante dizer que nesse crescimento de carteira tem um efeito da variação cambial. Como houve uma valorização do real no primeiro trimestre, tem um efeito de mais ou menos 30 bilhões de reais na nossa carteira consolidada, menos carteira. Então o efeito da moeda é importante, seja pelas operações que a gente tem bucadas, ou seja, contratadas no balanço brasileiro com os nossos vários clientes, produtos em moeda estrangeira, como também a nossa carteira da América Latina, que basicamente é feita em outras moedas, então tem um efeito real contra essas moedas. O que eu destacaria aqui que é super relevante. Primeiro, olhando contra dezembro de 2019, a nossa carteira pessoa física com garantia representava 47,7% da carteira. Se vocês olharem o número recente, agora de março 22, a gente fechou em 53,3%. Então, claramente, uma migração, tem sim um crescimento importante, mas com produtos com mais garantia, menos spread, mas uma carteira mais segura do ponto de vista de crédito. E olhando do ponto de vista da carteira sem garantias, a gente sai de 52,3% para 46,7%, então reequilibrando o nosso mix no tempo. Outra informação super importante para dividir. Vocês devem lembrar que eu dei bastante ênfase na nossa carteira flexibilizada que foi feita lá atrás, no momento da pandemia. A gente congelou uma carteira, que foram os clientes que realmente precisavam de apoio no nosso programa Travessia para ajudar não só as pessoas físicas, como as empresas do varejo a atravessar esse momento mais crítico. A gente congelou essa carteira em 53,5, tiramos uma foto naquele momento. Essa é uma carteira que hoje está em 27 bi de reais. Se vocês forem olhar, ela já reduziu praticamente 50% no período. É uma amortização muito forte, essa carteira vem amortizando da ordem de 5 bilhões de reais por trimestre. E mais importante, se vocês olharem a própria carência dessa carteira, vocês vão ver que a gente não vem fazendo renegociações. De fato, é uma amortização real e a gente não tem levado esses clientes para a carteira renegociada também. Então é muito importante essa informação, sobretudo quando vocês veem que essa carteira hoje tem 62% de garantia real. Por quê? Porque os produtos de mais curto prazo, sem garantia, têm sido amortizados com mais ênfase no início. Vai sobrando uma carteira mais longa de produtos com garantia, financiamento de veículos, crédito imobiliário e uma carteira com perfil de risco muito melhor. Além disso, se a gente olhar o indicador de quantidade de provisão, volume de provisão sobre o atraso over 90 dessa carteira, a gente tem 230% de cobertura, o que são números bastante sólidos. Naturalmente é um público mais sensível, mas que vem tendo uma performance muito, muito saudável. A outra informação que eu acho que é muito importante para dividir com vocês, e esse número é muito importante olhar ele do ponto de vista do contexto do banco, carteira renegociada sobre carteira de crédito total, a gente está nos menores níveis aqui, 3,3%. Mais importante, eu falava agora há pouco da carteira de crédito, que teve um leve crescimento, a gente perde 30 bilhões de reais, dado o efeito do câmbio. Se vocês olharem nominalmente, este número também é menor. Quer dizer, não só o percentual vem caindo, como nominalmente a carteira renegociada do banco ela é menor. Então isso mostra como a gente tem dado bastante ênfase em ter uma carteira de crédito com qualidade, com boa performance. A gente não tem incrementado, a gente não tem vendido carteira. Eu sempre falo, a gente não tem vendido, podemos lançar mão de vender carteira em algum momento se economicamente fizer sentido para o banco, mas acho que para fins de comparabilidade são informações muito úteis para vocês.
Bom, destaque da margem. Primeiro, grande ênfase aqui no crescimento que a gente teve. Quando a gente compara o primeiro TRI do ano passado com o primeiro TRI desse ano, a gente teve um crescimento de 23,9%, que está acima, inclusive, do ponto mais alto do nosso guidance na margem financeira com clientes. Então, um resultado muito sólido, muito forte. Lembrando que esse é um trimestre que tem menos dias úteis e corridos, portanto, comparado com o trimestre anterior, sempre tem um efeito sazonal aqui por menos dias, isso afeta o resultado. Ainda assim, a gente conseguiu entregar uma margem no trimestre muito em linha com o que foi a margem do trimestre anterior, que já havia sido um crescimento muito forte em relação ao terceiro TRI do ano passado. Então, mais uma vez, mostrando solidez, consistência e resultados bastante fortes aqui na nossa margem. Quando eu falo da margem média anualizada, a gente teve um aumento de 20 bips, de 7,7 no nosso NIM para 7,9, e olhando a margem no Brasil, a gente sai de 8,8 para 8,9, então claramente vendo um aumento aqui na nossa margem e resultados bastante robustos. Margem com o mercado. A gente já havia dito no guidance para vocês que esse ano seria um ano mais difícil, basicamente por duas razões. Razão número 1. Foi todo o efeito de taxa de juros e crescimento que a gente viu na curva. Isso naturalmente afetam várias das nossas posições, embora o banco sempre tenha operado redeado. Então a gente não fica com o nosso passivo aberto, a gente faz o hedge ativo, seja na carteira bancária, seja na carteira de trading, naturalmente. Dito isto, a gente teve um resultado bom no trimestre, acima do que a gente imaginava, composto por 1 bilhão no Brasil, 500 milhões na América Latina, que vem em linha com a batida histórica. Este 1 bilhão de resultado aqui veio acima das nossas expectativas, então a gente teve um bom trimestre de margem com o mercado e, diferentemente dos trimestres anteriores, a gente quis dar ênfase para o custo do hedge do índice de capital. Vocês devem lembrar que no final do ano passado a gente fez um hedge do índice de capital. O nosso banco, dado o tamanho da nossa exposição em moeda estrangeira, sobretudo em função das posições que a gente tem nos demais países, sempre teve muita volatilidade em função da variação cambial, o que não é saudável gerenciar um balanço do tamanho do nosso com esse nível de volatilidade. Então a gente tomou a decisão de contratar esse hedge, ele está 100% feito, e a gente vem destacando. Então a gente teve um custo de hedge neste trimestre de 400 milhões de reais. Não fosse isso, a gente teria tido uma margem naturalmente maior. E além disso, a gente também desmontou posições importantes de available for sale, aquelas posições que ficam no patrimônio. A gente reverteu por volta de 560 milhões de reais de menos-valia nesse trimestre, que também já estão lançados nesse número. O mais importante, que todos esses lançamentos de menos-valia foram feitos no resultado recorrente, que é onde ele deveria estar, dado que é o resultado recorrente da tesouraria. Tá? Então estão classificados todos no resultado recorrente do banco. Falando de serviços e seguros, muito importante, o nosso guidance, se vocês lembrarem, quando a gente deu, a gente já faz como base de comparação, excetuando a XP, no primeiro trimestre ou nos 5 meses do ano passado. Então, nosso guidance, o resultado que a gente tinha com a XP, lembrando que o spin-off foi feito no final de maio do ano passado, então a gente ainda teve 5 meses. Essa informação é importante para olhar aqui e para olhar no nosso LAIR comparável também, quando a gente compara com 5 meses do ano passado. Então, carteira de serviços e seguros, a gente teve um ótimo crescimento aqui, quando a gente olha ano contra ano, 18,6%, destaque para conta corrente, destaque para administração de recursos. Por outro lado, na parte de banco de investimento, a gente vem tendo um trimestre mais fraco, com toda a volatilidade de mercado. A gente tem visto janelas menos relevantes em geral, sobretudo para o mercado de equity. Isso tem diminuído a nossa atividade de banco de investimento. Mais uma vez, em linha com o que eu vinha falando para vocês, quando a gente postou o guidance desse ano, a gente esperava uma menor atividade de renda variável no banco de investimento. O que eu gostaria de destacar aqui, que é muito importante, é o resultado de seguros. A gente cresce ano contra ano 24%. Se vocês olharem uma série mais longa, é o maior crescimento que a gente tem há muitos anos.
muito forte, e só no trimestre a gente teve um crescimento de 10,4%. Então, olhando aqui para seguros, vocês vão ver que em prêmios ganhos a gente teve aqui um aumento de 19%, lembrando que o negócio de seguro é um negócio de varejo, então você vai empilhando vendas e esse resultado vai se acumulando e vai gerando resultado ao longo do tempo. Uma estimativa muito simplista dos prêmios emitidos, praticamente 25% são reconhecidos como resultado no próprio ano. Portanto, que a gente está construindo uma carteira muito sólida de seguro para os anos que vêm pela frente, mas já estamos colhendo resultados. A gente teve uma melhora no nosso combine ratio de 3,8 pontos percentuais, não só pelo aumento de receita e prêmios, mas principalmente por uma queda importante na sinistralidade, 4 pontos percentuais. Outro destaque que eu daria é o volume transacionado com cartões, crescimento de 29,8%, quando a gente olha o primeiro TRI de 22 contra o primeiro TRI de 21, cartão emissor, crescimento bastante forte, e a gente também olha a adquirência, um crescimento muito forte de 22,7%, como vocês podem observar aqui. E por fim, destacar toda a parte de produtos, prateleira aberta, investimentos. A gente tem a vantagem de ter um banco completo, em que a gente entrega o melhor produto de investimento para os nossos clientes, sejam produtos de plataforma aberta, de terceiros, que a gente distribui com muita ênfase, sejam produtos próprios. E quando a gente vê momentos de volatilidade, mudanças na taxa de juros, o que a gente precisa é levar a melhor conversa, como eu falava agora há pouco, e o melhor investimento. Lembrando que todos os nossos assessores de investimento não são remunerados pelo produto que ele vende. Independentemente se captura um spread maior ou menor, a remuneração da força comercial é exatamente a mesma. Isso é muito importante para tirar qualquer tipo de conflito, para que a gente entregue para o nosso cliente o melhor produto, a melhor conversa, a melhor alternativa para aquele ciclo, para aquele momento da economia. Tá? Então vocês podem ver que a nossa prateleira de produtos próprios cresce, em função dessa migração da prateleira aberta, e isso é muito saudável na relação com os nossos clientes. Qualidade do crédito. Então, começo mostrando aqui o atraso curto, NPL 15 a 90. Vocês conseguem observar um aumento aqui de 30 basis points. Se vocês voltarem no call do terceiro trimestre do ano passado, vão lembrar que eu já vinha dizendo há muito tempo que a gente esperava uma normalização gradual dos nossos atrasos. A gente passou 2 anos, 2020 e 2021, com um atraso muito baixo, por N razões, sejam questões de lockdown, maior aumento de poupança das famílias, menos consumo, menos atividade. Isso fez com que os nossos atrasos ficassem em patamares muito baixos. Além de todo um esforço do governo, com estímulo fiscal, liberando recursos, os corona vouchers, que fez com que a população conseguisse se ajustar financeiramente de forma bastante relevante nesse período. Os atrasos começam a vir de forma gradual, mas como vocês estão observando aqui, ainda muito comportados, né? Lembrando que a gente vem crescendo carteira com melhor mix, como eu disse agora há pouco, e isso está refletido na qualidade dos nossos indicadores de crédito. Então, se vocês olharem aqui no NPL, o atraso mais longo acima de 90 dias, no total subiu 10 basis points, deu um crescimento bastante baixo. Se vocês olharem no Brasil, são 10 basis points, a América Latina praticamente de lado. Quando a gente quebra e olha só o Brasil, o atraso curto, a pessoa física sobe 40 basis points, que é onde a gente realmente acredita que é um movimento gradual, mais uma vez, é um ajuste para o que a gente imaginava que seria uma correção natural da série histórica, tá? Ainda assim, em patamares abaixo do que a gente rodava no pré-pandemia. Isso também eu venho dizendo que a nossa melhor expectativa é estabilizar nos patamares pré-pandemia, o que é bastante razoável de se esperar. Quando a gente olha o atraso longo, a pessoa física sobe 30 basis points, como vocês estão vendo aqui, micro, pequenas e médias muito comportada a carteira, e já grandes empresas também com indicadores bastante confortáveis. O ponto de atenção é que micro, pequenas e médias sobe aqui 40 pontos. Aí o que eu queria deixar claro para vocês era absolutamente esperado. Vamos lembrar que no primeiro trimestre, basta voltar qualquer série histórica, sempre no primeiro trimestre, seja na pessoa física ou na micro, pequena e média, ele é um trimestre mais difícil, porque você concentra muitos gastos no começo do ano e a inadimplência tende a sofrer um pouco mais. Então, quando a gente olha para a série histórica, esse atraso sazonal está muito em linha com o que a gente observa nos anos anteriores, não muda muito. Mais importante é que era absolutamente esperado, tá? Ainda assim, quando eu olho esse atraso da micro, pequena e média, nossa expectativa é estabilizá-lo muito
próximo desse patamar, ou seja, não esperem grandes desvios quando a gente olha o atraso curto de micro, pequenas e médias. E no geral, sim, a gente espera, mais uma vez, uma correção gradual, alguma expectativa ainda de crescimento nos atrasos, mas mais uma vez, dentro do que a gente imagina, voltando para os patamares pré-crise, de mais uma carteira bastante comportada. Falando um pouco do custo do crédito, duas informações. A gente olha aqui que o custo do crédito no TRI foram 7 bi de reais. Importante, carteira muito maior, então o nominal é esperado que cresça mesmo. Mais importante olhar a relação de custo de crédito sobre carteira. Se vocês olharem o 2,7 ainda rodando nos patamares, abaixo dos patamares pré-pandemia. Então, o custo do crédito sobre carteira bastante confortável. Lembrando que não dá para olhar isoladamente o custo do crédito sem olhar todo o resultado de margem com clientes, o top line. Então, o que a gente acompanha muito de perto é a margem financeira líquida, é a nossa capacidade de gerar resultado com qualidade, sustentável e de forma consistente. Tá? Índices de cobertura bastante sólidos, então se vocês olharem na ponta, no total a gente chega a 232%, no varejo 210%, então tem uma leve queda, mas se a gente comparar com o índice de cobertura médio de um período de 2015 até 2019, fizer uma média, a gente rodava historicamente com 167% de cobertura. Eu quero dizer que 210 ainda é bastante confortável quando a gente olha para períodos anteriores. Então a gente continua com um balanço bastante protegido, com um bom nível de cobertura sobre os atrasos. Despesas não decorrentes de juros, aqui é a nossa disciplina, a consistência de todos os dias. A gente também tem falado sobre isso com vocês há bastante tempo e os números falam por si só. Quando a gente olha aqui uma superpressão inflacionária no período, seja através do dissídio, né, a correção da nossa folha, que é feita uma vez por ano, o IPCA, o IGPM, então todos esses índices de inflação impactam de forma bastante forte as nossas despesas não decorrentes de juros. Ainda assim, quando a gente olha ano contra ano, a gente está crescendo muito abaixo da inflação, 3,8%, e quando a gente olha na visão trimestral, a gente ainda assim teve uma queda de 2,7%. Tá? Olhando aqui, despesas não decorrentes de juros no consolidado, a gente cresce 2,9%, quando olha ano contra ano, e 4,2% de queda no trimestre. Mensagem importante, todo esse esforço de retenção e contenção de custos e redução tem se mostrado, quando a gente mostra aqui o nosso custo core, que é aquele custo de realmente rodar o banco, de processar a volumetria, tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, toda a folha, ele veio zero no período. Ou seja, a gente absorveu toda a inflação e ainda assim controlou qualquer aumento de gasto, tá? Sem, em nenhum momento, deixar de investir no Banco do Futuro. Tá? O que eu chamo de Banco do Futuro é o que a gente vai investir, o que a gente vai fazer de expansão de novos negócios, investimento em tecnologia. Então, olhando aqui, a gente tem ainda um delta investimentos bastante sólido e a gente continua crescendo o banco, investindo na franquia, investindo na expansão comercial, investindo em novos negócios, em negócios já existentes. Esse tem sido o nosso foco, sempre olhando para frente, com uma visão de longo prazo, jamais reduzindo o custo para entregar apenas um resultado de um trimestre. E o nosso índice de eficiência que eu dei destaque logo no início, vocês conseguem ver uma série um pouco mais longa, a gente rodando nos menores patamares da série, 41,8 no consolidado e 39,6 no Brasil. Muito importante, no nosso índice de eficiência a gente considera todas as despesas, tá? A gente não faz nenhuma exceção para outras despesas, estão todas as despesas aqui e mais uma vez para fins de comparabilidade é muito importante levar isso em consideração. Falando de capital, mensagem central. O que a gente gerou de resultado, já com o dividendo provisionado no primeiro TRI, foi suficiente para financiar o crescimento sólido e robusto das carteiras. Então a gente gera 0,5% de capital pelo resultado e a gente consome esse mesmo 0,5% com o crescimento do RWA, né, o Risked Weighted Assets do banco. Por outro lado, teve dois eventos importantes aqui, a gente também já vinha dando disclosure, foi a aquisição de uma parcela que ainda faltava lá do banco na Colômbia, feita pelo Itaú Corbanca no Chile. Então teve uma aquisição feita, isso já vinha contratado lá de 2014, não é uma operação nova, mas ela foi liquidada agora. E além disso, vocês devem ter visto, a gente anunciou um plano de demissão voluntária, a gente reabriu com algumas condições um pouco diferentes o nosso plano de demissão voluntária que tinha sido feito alguns anos atrás. Naquela época, a gente fez um lançamento
de uma provisão no resultado não recorrente, da mesma forma como a gente fez dessa vez. Mais importante, este lançamento aqui, eu falava de despesas agora há pouco, ele não embute nenhuma despesa incorrida no trimestre de 2022. Ele é 100% prospectivo daquilo que a gente espera ter de gastos com este plano, que é feito extraordinariamente. A gente não espera tê-lo recorrentemente, por isso a gente tem feito essas provisões dessa forma. Dito isto, o nosso capital fecha em 12,5. Esse é o AT1, lembrando que a gente tem um limite regulatório de 1,5, a gente está muito próximo, mas consegue utilizar todos os títulos que a gente tem perpétuos, emitidos no Brasil e no exterior, ao mesmo tempo que o nosso capital CET1 chega a 11,1. Guidance. Então, como eu tenho dito para vocês, consistência, transparência e coerência, né? Eu acho que esse é o nome do jogo. Não vamos mudar absolutamente nada no nosso guidance. A razão pela qual a gente já há bastante tempo, o nosso último guidance foi postado no primeiro trimestre, agora, 3 meses atrás, e quando a gente olha tudo aquilo que a gente imagina entregar em 2022, a gente continua olhando com as mesmas expectativas. Então, carteira de crédito, crescimento da margem financeira com clientes, eu falava agora há pouco que no consolidado a gente tem 23,5 e a gente vem rodando acima do ponto mais alto do guidance. Enfim, então a gente continua bastante confortável com o guidance que foi divulgado para vocês. Com isso eu encerro essa parte de resultados e quero deixar a maior parte do tempo para a gente poder bater um papo aqui, ouvir as dúvidas e esclarecer, enfim, questões que vão surgir. Tá bom? Muito obrigado. Vou subir agora para o estúdio, vou encontrar com o Renato para que a gente possa continuar aqui o nosso bate-papo. Obrigado a todos. Estamos prontos, então. Vamos agora começar com a sessão de perguntas e respostas. O Milton acabou de chegar aqui. Tudo bem, Milton? Tudo bom, e Renato? Passando a bola para você para começar agora a segunda parte do nosso call de resultados. E a primeira pergunta já está aqui com a gente, vem do Flávio Yoshida, do Bank of America Merrill Lynch. Flávio, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. A minha pergunta, Milton, você falou bastante do guidance, que não mudou, e realmente o que a gente tem visto aqui dos números do primeiro TRI, que alguns números estão vindo mais forte do que o guidance, né? Então, acho que o que mais chama a atenção é a margem com cliente, que você bem mencionou, veio acima. Mas quando a gente vê o crescimento, como é que ele se dá principalmente em linhas de maiores spreads, né? Então, seja cartão de crédito, que vem num ritmo de crescimento forte, e dentro do PJ, a parte de SMI também cresce mais forte. Então, eu queria entender qual é a visão de vocês, enfim, para não ter mudado o guidance, ou o que vocês estão vendo com relação à margem ao longo do restante do ano, para não ter mudado o guidance. Então, assim, realmente a margem vai ficar mais pressionada conforme o ano for evoluindo, é isso que vocês estão vendo, e por quê? Tá ótimo. Flávio, obrigado pela pergunta. Espero que você esteja me escutando bem. Desculpem aí mais uma vez a nossa falha técnica aqui no início, mas acho que agora está funcionando bem. Bom, com relação à margem, o que eu gostaria de dizer e reforçar é que a gente entende que, de fato, a gente teve um primeiro trimestre bastante sólido, por cima da expectativa do guidance, mas como o guidance é anual, a gente, quando olha as nossas projeções, melhor expectativa, a gente realmente acredita que a gente vai ficar dentro do guidance na visão ano contra ano. Isso acho que é o ponto central. A gente vê aqui no primeiro trimestre um avanço em algumas linhas que trazem mais resultados, é verdade. Uma série de razões para isso, tem questões de sazonalidade, tem questões de faturamento, tem questões de retomada da atividade. Isso tem mais inflação, o que ajuda a puxar também o faturamento de cartões, mais consumo das famílias. E no quarto trimestre, naturalmente, tem uma sazonalidade com 13º, amortização de algumas linhas,
isso acaba fazendo com que o saldo de alguns produtos, como é no crédito especial, em alguns produtos do crédito especial tem uma redução. Além disso, dentro do próprio crédito pessoal tem a linha de renegociação. Eu falava agora há pouco que essa é uma linha que reduz, não só percentualmente como nominalmente, o que ajuda a gente tanto do ponto de vista de qualidade de crédito como do ponto de vista de margem, na medida em que a gente vai recuperando margem. Tá? A gente entrou o ano bastante forte, obviamente a nossa projeção feita ali no início do ano, enfim, contém um grau de expectativa em relação a vários aspectos. Quando a gente se preparou para fazer o guidance, tinha alguns fatores que, enfim, de fato mudaram de lá para cá. Eu diria que inflação é um deles, taxa de juros também, algumas questões macro, mas olhando o ano contra o ano e vendo que no último trimestre do ano passado, a gente teve uma aceleração muito grande na margem, né? 13,2% tri contra tri. Então a gente já vem acelerando já ao longo do ano passado, o que faz com que o resultado da margem com clientes convirja ao longo do ano para o que a gente está vendo de expectativa do guidance, tá? Então é dessa forma que a gente está vendo, a gente continua bastante positivo ainda e confortável com o guidance, não vimos nenhuma razão para alterá-lo em nenhuma das linhas. Muito obrigado, Milton. Obrigado, Flávio, pela pergunta. Hi, Tito. Good morning. Good to see you. Hey, Renato. Olá, é muito bom vê-los. My question, just in terms of your growth in NII and provisions. Bem, em relação às provisões, vocês tiveram um bom crescimento, como já foi dito, mas as previsões também estavam crescendo bastante e havia também uma certa preocupação em relação à qualidade de ativos e ao ambiente. Então, o que acham sobre esse crescimento? Estão preocupados com a qualidade, com a deterioração em relação aos ativos, ou seja, vocês veem que tem algum risco em potencial nesse ponto de vista mais para frente? Como estão essas linhas? Como está a evolução dessas linhas? Obrigado, Tito, pela pergunta. Eu vou comentar aqui sobre alguns ativos, o custo de crédito, a perspectiva para o futuro. Em primeiro lugar, estamos muito positivos em relação ao guidance, então ainda acreditamos que vamos entregar esses números em relação ao guidance ao mercado no começo do ano. Nós vimos uma deterioração, uma situação de deterioração no segundo semestre do ano passado, quando nós descobrimos que estávamos percebendo algumas dificuldades em vintages específicos. Então, fomos bem rápidos. Em outros modelos já fazemos uma previsão, né? E já decidimos fazer uma redução da originação de alguns créditos ao longo desse período. E claro que tem um impacto positivo esse ano, porque nós fizemos decisões rapidamente, mas de qualquer forma, eu já disse isso a você, ao mercado, quando pensamos em 2020 e 2021, foram anos bastante incomuns. E por isso, nós vimos então o custo de crédito e as relações com uma redução bastante importante, uma lentidão bastante importante. Então, não parecia razoável ter esses indicadores tão baixos. No nosso pensamento, o que estamos dizendo ao mercado é que nós esperamos gradualmente uma normalização da taxa de delinquência. Então, nós sabemos que, ou acreditamos que até o final do ano teremos algo bastante parecido às taxas pré-pandemia. Essa é basicamente a nossa visão. Nós vemos que tem uma carteira boa no primeiro trimestre, estamos confortáveis em relação a isso, porque 8% disso, 80%, até 88% em alguns casos, são clientes de longa duração de relacionamento, há mais consumo e estamos utilizando também mais tipos de crédito. O overdraft, por exemplo. Quando a gente volta para o primeiro trimestre, a gente pensa também na sazonalidade desta questão. Nós precisamos ver também na parte de folha de pagamento e outros tipos de crédito. Estamos também comparando de forma nominal com
os trimestres anteriores com uma carteira muito mais ampla. Então, se olharmos o NI do banco, por exemplo, nós veremos que tem um custo um pouquinho mais alto de crédito, mas no fim das contas é muito positivo para o balance sheet. Então, estamos confortáveis, esperamos, então, ter um trimestre melhor. Essas taxas de inadimplência devem ir sendo normalizadas aos poucos ou estabilizando aos poucos com essa redução provavelmente ao nível pré-pandemia. Então estamos bastante confortáveis em relação a esses números e esperamos que tenha uma deterioração aí ao longo dos próximos trimestres. Obrigado, Milton. Agora a próxima pergunta, agora sim do Thiago Batista. Oi, Thiago, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta em relação ao capital do banco. O Tier 1 do banco atingiu 12,5 nesse trimestre, uns 100 bips abaixo do target de vocês. Isso sem considerar o consumo que virá com a compra dos 11% da XP, ou que veio com a compra dos 11% da XP. Quando vocês olham para o capital, é um ponto que que incomoda vocês? E qual seria o plano de reconstruir esse capital? Você comentou, Milton, que está aumentando, o banco está criando 50 bips de capital por ano, por trimestre, consome 50 bips de capital, mas vocês estão 100 bips abaixo desse nível. Assim, qual que é o plano do banco para reconstruir esse capital? Ou se podemos ver uma redução dessa meta dos 13,5, dado que acabou o overhead, dado o novo approach de hedge que reduz a volatilidade de Basileia. Assim, como vocês imaginam que vai ser essa recomposição do capital do banco? Tá ótimo, Thiago. Obrigado pela pergunta. Bom, uma série de pontos importantes aqui para dividir com você. O primeiro deles é que, de fato, né, com o final do overhead, que, enfim, esse ano iniciou já com 100% ajustado a nova regra, né, do Banco Central, e com o final da simetria tributária, e com o hedge do índice do capital, a gente espera muito menos volatilidade pelo câmbio. Dá para ver no próprio trimestre que não teve o efeito câmbio como a gente costumava ter, né? E para nós, eu sempre falo que o hedge do índice de capital não é uma posição estrutural do banco, direcional. Ele, na verdade, é um hedge mesmo para a gente tirar a volatilidade de um índice que é tão importante para a gente gerir os nossos ativos prospectivamente, tá? Então, uma série de pontos aqui. O primeiro, de fato, hoje, no nosso conselho, e a gente vem trabalhando com 12 de CET1 e 1,5 de AT1, 13,5, a gente já tem conforto em trabalhar com 11,5 de CET1 e 1,5 de AT1. Então a gente já fez, do ponto de vista de apetite de risco, uma redução de 0,5 ponto percentual no nosso apetite, sem impactar em absoluto a política de dividendos do banco. A gente continua distribuindo apenas o QCD, os 13,5, que é o que a gente conhece. Então foi um primeiro movimento que a gente fez, porque a gente entende que hoje o banco operacionalmente pode se permitir trabalhar com nível de capital, porque os buffers que existiam no passado, como você bem falou, tinham grande relação com esses eventos. Tá? Obviamente, em circunstâncias, em momentos mais difíceis de mercado, a gente naturalmente acaba trabalhando com um pouco mais de buffer, sobretudo para a política de dividendos, porque a gente quer investir e continuar crescendo a franquia, né? A minha meta não é pagar mais dividendo, mas sim rentabilizar adequadamente o capital do banco. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente espera que os ativos ponderados por risco, na medida em que a gente vai reduzindo um pouco a concessão na margem, cenário mais adverso, deve pressionar menos o crescimento das carteiras, o que naturalmente também faz com que a nossa geração de capital no trimestre seja mais do que suficiente para absorver qualquer crescimento, né? A gente teve 2 eventos específicos que eu mencionei agora há pouco. O do próprio PDV, ele traz benefícios e recupera capital no tempo, porque eu faço a provisão, na medida que o gasto incorrido vai acontecendo, eu vou tendo os benefícios de uma redução de quadro, o que traz mais resultado e, portanto, recompõe capital, mas no tempo. Tá? E a aquisição do Itaú Corbanca Colômbia era algo que já vinha contratado lá de trás e a gente simplesmente efetivou. O ponto central aqui da tua pergunta é sobre o investimento que a gente fez nessa participação que a gente adquiriu agora, dia 29 de abril, os 8 bilhões de reais, essa participação de 11,33%, 36% na XP. Vamos lembrar que pela regra aqui de capital, qualquer investimento acima de 10% em instituições financeiras ou assemelhadas
faz com que a gente tenha que deduzir integralmente o valor do investimento. Então você está correto, se você olhar isoladamente o investimento de 8 bi, simplificando bastante a conta, a gente perde por volta de 0,8 de capital com esta aquisição. Por outro lado, se a gente vender apenas 1,37, ou seja, voltando e enquadrando dentro dos 10% que é o limite, a gente já volta praticamente o capital total dessa aquisição, claro que não 100%, porque a parte que fica abaixo de 10 ela é ponderada, o FPR, o fator de ponderação, é de 100%. Tá? Então, na prática, o que acontece é que com uma venda pequena, a gente consegue recuperar uma boa parte desse capital, e isso será feito, enfim, na medida que a gente ache que é um momento oportuno, mas é algo que depende exclusivamente da gente, porque esse lote não é um lote relevante, e a gente pode fazer ele, enfim, com vendas privadas, block trades, enfim, naturalmente tem demanda para um volume desse tamanho que é pouco relevante para o float da companhia. Então a gente está bastante confortável, isso depende exclusivamente de uma ação nossa, tá? Então isso é algo que vai ser feito. E quando a gente olha prospectivamente, quer dizer, a gente tem feito uma gestão cada vez mais ativa de carteira, então o mercado de renda fixa é um bom exemplo, então tudo que a gente tem originado, sobretudo créditos mais longos, a gente tem procurado distribuir no mercado, para ter uma rotatividade de balanço maior, sobretudo para os grandes tickets, para clientes de grandes companhias, para grandes empresas, clientes nossos, que têm um mercado de capitais bem desenvolvido, e a gente vem naturalmente tomando decisões, otimizando o nível de capital que a gente gera. Então a gente está confortável, nossa expectativa é ir recompondo esse capital ao longo do tempo, e sempre trabalhando dentro dessa banda com um apetite já 50 pontos, mais baixo para fins de gestão do banco, tá? Não para fins de política de dividendo, tem uma diferença importante aqui. Então a gente está confortável, a gente acha que recupera e volta a ter capital ao longo do tempo, imaginando uma menor originação também ao longo do ano. Perfeito, Milton, obrigado. Obrigado também, Thiago. Já temos mais uma pergunta, agora a próxima é do Gustavo Schroden, do Bradesco. A pergunta é sobre tesouraria e o guidance, né? O resultado da tesouraria, o Milton já explicou bastante, ele veio mais alto até do que vocês esperavam. E, enfim, se você for pensar no guidance que vocês passaram de 1 a 3 bilhões, já foi 1 bilhão agora, mas vocês não mudaram o guidance. Isso significa que os próximos trimestres vai vir um resultado muito fraco, vocês já têm mapeado isso? Ou existe a possibilidade de, talvez em algum momento no segundo trimestre, uma revisão de guidance para cima? Só queria entender essa dinâmica, porque foi surpreendente, né? 1 bi não era o que a gente tinha na cabeça. Sem dúvida, Gustavo, obrigado pela pergunta. Exatamente o que você falou, tá? A gente realmente teve um trimestre melhor do que a gente imaginava. A gente sabe que a gente está passando por um momento de enorme volatilidade, não só no mercado doméstico, mas no mercado internacional, enfim, com tudo que tem acontecido, a própria guerra da Rússia com a Ucrânia, enfim, movimentos importantes aí, enfim, China com tolerância zero ao lockdown, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos com bastante ênfase, enfim, acima do que o próprio mercado, enfim, vinha esperando, claramente behind the curve aqui, os ajustes de taxa de juros, enfim, então a gente espera mais volatilidade. A nossa carteira estrutural, quer dizer, o trading, a gente continua performando bem, apesar da diversidade de mercado, das adversidades de mercado. Então a gente continua entregando bastante resultado. E a carteira bancária, o banking book, aí sim, estruturalmente, tem efeitos diferentes quando a gente olha para os vários níveis de taxa de juros, Brasil e Estados Unidos, principalmente, tá? Então, a nossa melhor expectativa aqui é que a gente deve ter 2 trimestres, talvez mais difíceis, aí pelos que vêm pela frente, e a gente deve enquadrar o resultado dentro do guidance, tá? O custo do hedge está lá, destacado, os 400 milhões de reais no trimestre, e a gente deve ter, obviamente, mais constante, depende muito do diferencial de taxa de juros, mas a nossa expectativa é que seja algo próximo aos 2 bilhões que a gente dizia lá logo no início, é o que a gente deve ter ao longo do ano de custo do índice, né, do hedge do índice. Então, margem com o mercado, tivemos um bom tri, as perspectivas não são das melhores, enfim, a gente tem visto isso no mercado como um todo, mas tem muito a ver com as posições estruturais que a gente tem. E lembrando que esse ano a gente também tem o fim do overhead integralmente, que o ano passado ainda teve um resultado importante, da ordem de 800 milhões de reais. Então, uma resposta longa para te dizer que a minha expectativa é ficar dentro do guidance, a gente não deve rever, a menos de, enfim, alguma oportunidade ou alguma volatilidade adicional que a gente se beneficie, mas por enquanto mantém o guidance aqui para o ano. Agora está aqui o Rosman com a gente. Oi, Rosman, bom dia, tudo bem? Opa, bom dia, vocês conseguem me escutar? Sim. Muito bem.
Ótimo. Não, eu queria, enfim, perguntar sobre outros blocos do resultado, né? Vocês dão várias aberturas no release e ali a gente consegue ver, por exemplo, que o ROI do crédito ele caiu, né, ano contra ano, que o banco de atacado, né, tá realmente com um ROI bem elevado e crescendo até mais o resultado que o banco de varejo. Queria pegar um pouquinho da visão de vocês sobre essas tendências aí para os próximos trimestres. Obrigado. Perfeito, Rosman, obrigado pela pergunta. De fato, no fundo, a gente tem visto o crescimento de carteiras numa velocidade até um pouco maior do que a gente observa o resultado de serviços e seguros, né? Então, uma maior dependência de crédito no resultado do que historicamente. A gente já passou por momentos de maior dependência, menor dependência, mas a gente está num ciclo aí de 4 anos, quinto ano de crescimento de carteira, o que naturalmente acaba trazendo uma maior dependência de resultado de crédito. O crédito para nós não pode ser olhado isoladamente, então tudo aquilo que a gente faz de crédito, sobretudo, seja no varejo ou no atacado, é em busca de atender o nosso cliente da melhor forma possível, então o cross-sell e tudo que a gente gera de principalidade com os clientes é fundamental. A gente vê o atacado tendo anos muito sólidos e no atacado o nível de inadimplência vem bastante baixo já há bastante tempo, tá? Isso aqui eu falo em qualquer uma das carteiras que vocês olharem, Corporate Investment Banking, toda a carteira do Large Corporate, toda a carteira do Middle Market, são carteiras que vêm com nível de atraso e de custo de crédito sobre carteira bastante baixo. Mostrando solidez. As empresas muito menos alavancadas do que a gente viu em períodos anteriores, muito mais preparadas para os desafios que vêm pela frente. Então, de fato, no atacado a gente tem conseguido crescer de forma muito, muito sólida, com resultados incríveis, sobretudo muito puxado pelo resultado de banco de investimentos, no conceito amplo, não só a parte de renda variável, M&A, a parte de renda fixa, com crescimentos importantes. A gente teve no primeiro tri desse ano resultados recordes em renda fixa, quando comparado com o ano passado, embora a gente ainda imagine que no quarto tri a gente vai ter uma certa desaceleração natural das eleições, enfim, mas a gente deve ter 3 tris bastante sólidos para o mundo de renda fixa, talvez não tão fortes para a renda variável, M&A bastante estável, tá? Enfim, então no geral o atacado está vindo bastante bem e o custo do crédito tem sido uma alavanca muito poderosa no atacado, além de toda a capacidade de gerar resultado. No varejo, o catch-up da inadimplência acaba vindo pelo varejo mesmo. A gente está no momento agora de inflação bastante alta, agora em abril a gente deve fazer um pico de 12% de inflação. Taxas de juros subindo numa velocidade, eu acho que independentemente da magnitude dos juros, o que impacta mesmo é a velocidade com que o juro sobe, né? Então lembrando que a gente foi para um low de 2% e agora a gente está rodando a 12,75%. Nossa expectativa é que ainda tem mais uns 100 pontos de espaço aí para o Banco Central subir de juros, que acaba impactando naturalmente algumas carteiras e alguns spreads específicos. Tem algumas carteiras que são mais, outras muito menos sensíveis. Na ponta, né, na contratação marginal, a gente sempre tenta repassar para algumas carteiras o aumento de juros, algumas carteiras têm alguns limites, sejam eles regulatórios em geral, como é o cheque especial, como é o próprio consignado do INSS, que teve aí um ajuste na taxa, mas muito inferior ao que o juro subiu. Outras carteiras que a gente sofre no funding, né? Então a carteira de poupança para a gente é um grande ativo, né? Lembrando que o grosso dos depósitos de poupança são espontâneos por parte dos clientes, tá? Não existe nenhum tipo de meta ou objetivo da nossa força de vendas em vender poupança para os clientes, mas ele é um produto ainda seguro na visão de muitos clientes, com vários benefícios. Então tem um volume ainda muito grande, a gente tem uma carteira de poupança grande. Quando o juro sobe, a gente muda de regra, né, de como remunerar a poupança e naturalmente isso traz um custo adicional, né? Também tem um efeito aqui do que a gente chama de crédito, que tem a ver com o custo de funding para as próprias antecipações que a gente faz no banco como um todo, especialmente no nosso adquirente. Lembrando que o nosso adquirente ele é 100% nosso, então todo o efeito do custo do funding fica na margem com clientes, fica lá dentro, tá? No NII do banco, e toda a parte de MDR fica dentro da receita de serviços, tá? Então lembrando que quando a gente muda o regime comercial e eu pago o estabelecimento em D+1, por exemplo, o custo do funding dessa antecipação fica na margem com o cliente, o MDR dessa transação fica na receita de serviços, tá? E toda a parte de RAV e antecipação fica lá. Enfim, então, all in all, a gente vê sim uma pressão em função do aumento da taxa de juros, a gente vem conseguindo penetrar em produtos de maior rentabilidade, mas com uma rentabilidade marginal menor do que a gente observava, tá? Então, nossa expectativa é que isso deve ser a tônica, sobretudo quando a gente percebe ainda um aumento da inadimplência por vir nos trimestres subsequentes, como eu já disse agora há pouco. Então isso também mexe
do ponto de vista de rentabilidade. Então eu acho que a gente vai observar um retorno sobre capital muito parecido com o que a gente tem observado no crédito. Não vejo grandes mudanças, principalmente que a gente considera aqui no banco o nosso custo de capital. Tem subido e subiu, a gente está rodando com 14% de custo de capital, é assim que a gente infere e calcula o nosso custo de capital, até um pouco mais conservador do que a gente vê na média de indústria, que vem rodando a 12,5%, 13%, mas a gente prefere rodar com conservadorismo mesmo, e a gente vai fazendo ajuste na margem, nas novas carteiras, buscando o nível de rentabilidade adequado, dado o nosso hurdle de capital econômico alocado e a criação de valor esperada nos portfólios. Tá? Então, uma resposta longa mais para te dar uma visão de como a gente tem gerido isso. Obviamente, o resultado ainda é muito forte, toda a criação de valor está calcada em tudo aquilo que a gente gera de receita de serviços e seguros, banking book, enfim, tudo aquilo que não é chamado de crédito e a própria carteira trading, que também tem gerado um bom valor, mas que a gente deixa separado. Ótimo, muito obrigado, Milton. E seguindo na ordem aqui, já temos com a gente o Jorg Friedman, do Citi. Tudo bem, Jorg? Olá, tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Bom dia, Milton, Renato. A minha pergunta vai na linha do que o Milton colocou sobre crescimento de cliente e engajamento. Acho que cada vez fica mais nítido, o esforço genuíno que o banco tem feito para tentar se transformar em uma plataforma centrada no cliente. Isso tem virado meio que tendência no discurso de muitos bancos, mas a gente sabe como é difícil de executar, principalmente dados os sistemas legados. Nesse call, acho que o Milton ele enfatizou as entregas de seguros e investimentos, que eu vejo bastante associado a esse esforço client-centric. Quais outras unidades de negócio, na sua visão, Milton, possuem boas oportunidades de melhoria dentro do banco? Eu acho que talvez a parte de corretora poderia melhorar, dado o potencial do banco. Não sei se essa minha visão está correta, mas eu gostaria de ouvir de vocês. E aproveitando essa oportunidade, eu queria também fazer um follow-up e pedir que, se possível, você comentasse também sobre como vocês veem a flexibilidade regulatória para M&A para essas oportunidades. Ficou claro, quer dizer, que nos últimos bancos o Bacen ele tem limitado a concentração bancária adicional, mas eu não sei se com esse ambiente de aumento de juros e as dificuldades de algumas startups, isso não pode levar à consolidação desse universo também. Obrigado. Ótimo, Jorg. Prazer em revê-lo aqui. Obrigado pela pergunta. Olha, aqui, no fundo, eu tenho falado muito que o nosso mantra aqui é transformação cultural, digital, toda a agenda de eficiência, mas tudo isso só faz sentido se a gente tiver realmente uma visão de centralidade no cliente com muita ênfase, tá? Uma informação aqui, a gente tem mudado de forma relevante aqui a forma como a gente encara, inclusive os incentivos relacionados a clientes. Isso a gente tem mudado no banco inteiro. Então, todos os nossos colaboradores, sem exceção, têm metas de clientes nos seus contratos. Todos. E eu estou falando todos, incluindo contabilidade, incluindo área de pessoas, incluindo área de riscos. Todos eles têm que ter um olhar realmente dedicado ao cliente. Obviamente, para entregar isso, são algumas coisas, tá? A primeira, a tal da modernização que você bem falou do sistema legado. A gente já fez 25% de migração dos sistemas legados para a nuvem. Todos os sistemas, aqui são mais de 8 mil serviços de negócio, a gente já migrou 25% deles. E quando eu falo migrou, não é simplesmente parar de processar aquele software, aquele sistema no nosso data center e levar para a cloud. Ir para a cloud pressupõe modernização, descomponentização, arquitetura nova e tecnologia de ponta. Tá? A gente continua up and running nesse processo. Nossa melhor expectativa é chegar no final desse ano com 50% da plataforma legada modernizada. Porém, a gente está priorizando na visão cliente. Então, a gente parte da dor do cliente, entende o que realmente é relevante e a modernização das plataformas vem daí. Então, até o final do ano, quando eu falo 50% dos serviços de negócios, são 80%, é o 80-20%, daquilo que é realmente importante para o cliente. 80% do que é importante estará modernizado e rodando em cloud. É uma mudança transformacional, eu diria que é um divisor de águas para o banco. Por quê? Porque a gente vai ter já 100% das comunidades, dos squads, das tribos, o nome que a gente quiser dar, operando, com plataformas modernas, o que muda completamente, a gente mede a qualidade da entrega daquilo que a gente tem no legado para aquilo que a gente tem nas plataformas novas e modernas, né? A velocidade de levar para a produção, time to market, de corrigir incidente,
de testar, errar, aprender e corrigir, de entender as dores e avançar na necessidade do cliente, é uma mudança enorme, né? E a quantidade de tempo que você dedica para se dedicar, né, ao desenvolver uma série de linhas de código, uma entrega de valor para o cliente, reduz substancialmente, além de trazer uma super eficiência, com uso muito mais inteligente, né, do processamento, da capacidade de processamento. Então, na nossa visão, investimentos têm avançando super bem, vem avançando muito bem. Você tocou no ponto de corretora. Dizer, corretora, a gente não só fez a aquisição da Ideal, que na nossa visão, ainda esperando a aprovação de regulador, a gente deve dar um salto importante em termos de plataforma e qualidade. A gente tem feito investimentos importantes na nossa plataforma legada de corretora para garantir que a gente vai ter entregas não só para o mundo institucional, grandes contas, sobretudo para o mundo de varejo. Então a gente já vê evoluções no nosso home broker, toda a parte de negociação de secundário a gente já colocou, vem funcionando, enfim, a gente vem, os RLPs, mini contratos, tudo isso a gente já tem hoje. Eram features e produtos e serviços que a gente não tinha há pouco tempo atrás, tá? Então a gente vem num avanço importante, a gente mudou a lógica de investir em tecnologia nos negócios, mais uma vez entendendo a necessidade, a demanda de cada negócio, necessidades de cliente. Eu vejo muita oportunidade no varejo. No mundo de cartões a gente vem avançando bastante, os NPS bastante sólidos. No mundo de investimento a gente vem fazendo um ótimo catch-up, entregando valor, entregando qualidade, experiência. No mundo de seguros a gente viu assim, os crescimentos são realmente vigorosos. Nossa expectativa é de crescimento contínuo. E, de novo, não basta só a gente fazer a gestão aqui centralizada sem entender a dor do cliente na ponta e ver como é que a gente deve evoluir. Então, na minha visão, a gente termina 2022 com avanços relevantes no NPS do banco, nos vários negócios, quer dizer, não tem um negócio ali que está com maior ou menor dificuldade, estão todos avançando. E para o ano que vem a nossa expectativa é de começar a realmente deslanchar com a plataforma muito mais modernizada, né? Expectativas assim muito relevantes de todo o investimento que a gente vem fazendo, não é à toa. Só para vocês terem uma ideia, das 14 mil pessoas que a gente tem em tecnologia, 80% delas são dedicadas exclusivamente à modernização do banco e entrega de valor na ponta. Só 20% estão dedicadas ao run the bank, que a gente tanto fala. Então isso mostra o tamanho do apetite e investimento que a gente tem feito. E a gente realmente acredita que, com tudo que a gente está vendo, a gente consegue competir absolutamente em condições de igualdade ou até melhor com várias dessas novas empresas e, ao mesmo tempo, naquilo que a gente vê valor em companhias que estão no mercado. E aí, já pegando o teu segundo ponto, a gente vai para uma agenda associativa, seja através do CVC, parcerias comerciais ou própria agenda de fusões e aquisições, do que a gente fez até agora. A gente não teve nenhum tipo de contraponto do regulador nem do CAD. São deals menores, evidentemente, não espero e não vejo nenhum problema. A gente está sempre atento, a gente não deixou de fazer qualquer transação preocupado com questões regulatórias, a gente sempre olha, a gente sabe que em 2017 foi bastante complexo o caso específico lá quando a gente fez a negociação para futuro controle da XP, no final não foi aprovada pelo Banco Central, mas a gente ainda tem expectativa de que naturalmente o mercado muito mais competitivo e vale a pena olhar o market share de market cap, né? O que aconteceu de 2017 para cá, várias outras empresas ganharam o mercado, do ponto de vista de valor de mercado, não tanto do ponto de vista de LAIR, mas isso mostra um mercado muito mais competitivo do que a gente observava. Então imagino eu que os processos de eventuais aprovações, deals e tal, deveria ser com muito mais tranquilidade do que a gente observava alguns anos atrás. Muito obrigado, Milton. E é difícil, às vezes, né, comunicar essa transformação cultural para o mercado, mas a gente que está do lado de cada câmera, a gente sente quão fundamental tem sido e vai ser esse processo, né? E já emendando aqui a próxima, temos com a gente já o Henrique Navarro, do Santander. Tudo bem, Henrique? Bom dia. Tudo bom, pessoal? Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Minha pergunta é sobre inadimplência. Inadimplência tem sido, acho que, a maior preocupação dos investidores hoje. Na safra de resultados, né, os bancos que já reportaram, a inadimplência 90 dias, ela não tem sido um ponto de preocupação. Na verdade, o resultado do Itaú, a inadimplência 90, ela está em linha, está até um pouco melhor do que a dos outros bancos que já reportaram. Mas onde tem a maior assimetria é na inadimplência de 15, né? A inadimplência de 15 dos bancos que reportaram deixou o mercado um pouco preocupado, porque a gente chegou a ter índices aí em pessoa física de 90 bases, piorando, e a preocupação do mercado é que essa inadimplência de curto prazo, de alguma maneira, ela vai trasladar e desembocar na inadimplência de 90. E especificamente no caso do Itaú, essa inadimplência de 15 dias, ela está completamente normalizada, sob controle, né? Está de acordo com uma carteira que está indo para um perfil de maior risco. Então, a minha pergunta
essa simetria na inadimplência de 15 dias que a gente viu entre o Itaú e o resto do mercado, é porque é um momento diferente da carteira, ainda eventualmente pode acontecer um aumento dessa inadimplência de 15 dias, é alguma questão do perfil da carteira, do ciclo de crédito, etc., ou realmente a gente não deveria perder o nosso tempo se preocupando com a inadimplência de 15 dias, porque ela é muito volátil, ela é muito nervosa, ela é muito sazonal e iris or iris. Então, eu queria ouvir ter um pouco mais de cor de vocês nesse índice de inadimplência de 15 dias que veio, no meu conceito, bem normalizado. Obrigado. Bom, Henrique, obrigado pela pergunta, prazer revê-lo aqui. Você fazer essa pergunta no último call, né, sobre a questão da qualidade de crédito, crescimento. Então, claramente é um ponto que você vem acompanhando bastante de perto. O que eu diria para você aqui é o seguinte, quer dizer, a gente continua vendo uma normalização gradual. Vamos lembrar que o atraso curto, sobretudo nesse primeiro trimestre, tem uma sazonalidade, é só olhar a série histórica do próprio banco, do mercado, sempre tem aí um desvio na série curta, tá? E a gente viu um desvio muito em linha com o que a gente costumava observar em períodos anteriores. Dito isso, olhando para frente, eu não vejo grandes aumentos no atraso curto. Eu acho que olhando isoladamente aqui o total, né, quando eu vejo o Brasil, eu vejo assim, bastante comportado. Quando eu vejo aberto pelas carteiras, eu acho que teve um aumento, a gente espera assim, mais algum aumento de inadimplência para os próximos trimestres, mas estabilizando em patamares bastante confortáveis. E quando eu olho o over 90, eu acho que a gente também vai continuar subindo no Brasil e estabilizando no pré-crise ali naqueles patamares, tá? Então eu acho que é um comportamento bastante bom. Acho que tem duas alavancas muito importantes aqui que eu faço questão de enfatizar toda vez que eu sou perguntado. Primeiro, não há sequer R$1 de carteira vendida nessa série, então a gente não tem vendido carteira ativa, né? Que a gente sabe que vender carteira ativa impacta positivamente o indicador, a gente não fez isso. Então eu acho que sempre quando você faz o efeito de comparabilidade, é importante, certamente você sabe isso tão bem, incorporar os efeitos de carteira vendida para comparar realmente os indicadores de atraso, né? Então a gente faz isso quando a gente mesmo se compara com o mercado, a gente reincorpora as vendas de carteira para saber, não fosse a venda, como é que teria sido o atraso, até para comparar a performance relativa, né? Esse é um primeiro aspecto muito importante. O segundo aspecto, tão importante quanto, é a carteira renegociada, tá? A gente tem tomado um cuidado muito grande, isso desde que acabou o nosso programa Travessia, para renegociar nos padrões do que a gente sempre renegociou olhando para frente, tá? Então, hoje a gente roda num patamar de 3,3%, mas se você olhar a carteira renegociada, ela reduziu nominalmente. Então, a nossa carteira flexibilizada, aquela carteira de 53 bi de reais que a gente chegou a ter, está rodando a 27 bi de reais. A gente amortizou praticamente metade da carteira, né? E hoje o que tem 62% de garantia, quer dizer, uma cobertura bastante forte. Claro que o duration dessa carteira acaba aumentando, porque ficam os créditos de veículo, imobiliário, mas no fundo o bottom line, a mensagem é o seguinte, a gente não está nem renegociando carteira ativa e aumentando o índice de renegociação e as carteiras de renegociação do banco, a gente não está renegociando a carteira flexibilizada e levando para a carteira renegociada, mostrando uma boa amortização. O que você está vendo aqui é a foto pura do que de fato tem acontecido com os nossos indicadores de inadimplência. Mais uma vez, cenário desafiador, mais inflação, mais taxa de juros, PIB crescendo muito pouco, perspectivas não são tão positivas olhando para frente. Então a gente realmente tem tomado bastante cuidado, a gente tem sido muito proativo na redução e nos ajustes de concessão. A gente já vem fazendo isso desde o segundo semestre do ano passado e continuamos intensificando. Eu diria que as safras estão enquadradas no apetite. Naturalmente sempre tem um desvio de safra que a gente corrige rapidamente, demora um pouco, mas assim, é tempestivo, né, porque a gente tem de modelos. E assim, a nossa expectativa é de um ajuste gradual e normalização gradual ao longo do ano. Não vejo grandes sobressaltos, mas sim esperamos uma deterioração ainda relativa à nossa carteira até o final do ano. Obrigado, Milton. Let's switch back to English. We have with us now Jeffrey Elliott from Autonomous. Hey, Jeff, thanks for... Olá, Jeffrey, tudo bem? Obrigado por participar aqui. Está nos ouvindo? Sim, perfeitamente. Ótimo. Uma outra pergunta aqui em relação a crédito, especialmente taxas de juros. Sabemos que essas taxas estão mais altas do que um ano atrás.
significativamente mais altas. Agora, como está esse aumento e como isso vai acelerando? Quais são os limites? A gente está vendo, por exemplo, uma mudança na Selic. Isso está mudando para os clientes a situação? Obrigado, Jeff. Obrigado pela pergunta. Acredito que precisamos separar, digamos, os tipos de clientes, de atacado ou de varejo, digamos. Alguns têm o CDI+, ou seja, quando você tem uma taxa de juros mais alta do que nós estamos vendo localmente, isso tem um impacto. O bom, nesse caso, é que quando vemos todo o portfólio, toda a carteira de atacado, nós estamos trabalhando com diferentes empresas do que tínhamos no passado. Então, mesmo se tem uma desvalorização, por exemplo, não vemos o mesmo impacto que tínhamos no passado. Esse é um ponto interessante. Então, os clientes corporativos, de forma geral, ou middle market, eles têm um impacto, sim, no custo de dívida financeira, sempre que tem uma taxa de juros que tem uma escalada. Agora, em relação a varejo, eu acho que depende mais das margens. Não temos clientes, normalmente, que têm esse passivo sendo corrigido pelos juros. Mas no caso da produção, sim, porque ali nós temos esse caminho, digamos, da taxa de juros até a nova originação e crédito. Então, quando pensamos em setor imobiliário, por exemplo, tem uma redução importante. We do both. First of all, we see lower clients asking for less mortgage than they used to be, but on the other hand, we do adjustments in our credit policies because we are afraid that clients, that you may have some adverse selection at these levels of interest rate. The same for auto loans and for products when you have to price with the new interest rate. So lower demand, but also we work very active to adjust our policies to guarantee that we won't have any adverse selection. But I would say that the most impact stays on the corporate clients in general. They feel more pressure, but as we see a much lower level of leverage of those companies, the marginal impact is, of course, much reduced when compared to the past, but it's still something that we have to keep an eye on. Thanks, Milton. Próxima pergunta agora, do Domingos Falavina, do JP Morgan. Milton, duas perguntas rápidas aqui, na verdade. A primeira é com relação ao cartão. A gente olha que o saldo da carteira cresceu 40%, o volume de emissão aqui, se não me engano, algo em torno de 30%, e FII, na verdade, a receita de tarifa cresceu 16%. Assim, o que parece que você tem um pouco mais de controle é o limite dado na carteira, né? O resto acaba sendo um pouco decorrência de uso, entre outras coisas. Minha pergunta é como é que você vê evoluindo esse percentual de revolving, né, de rotativo mais parcelado com o volume total da carteira, se não é um risco muito grande essa carteira crescendo 40%. E a segunda, seguros, na visão gerencial, foi 770 milhões de reais. Assim, a grosso modo, daria uns teens, né, 10%, 12% do resultado do banco. E é uma área que vem sendo dado muito foco, que vem crescendo muito lucro. A pergunta é quanto que você acha que isso pode representar do lucro total do banco dentro de entre 1 e 2 anos. Obrigado. Ótimo, Domingos. Bom, certamente você vai me ouvir daqui a pouco, se você não estiver ouvindo agora, mas sim, eu estou ouvindo as perguntas todas, e a gente tem aqui recebido feedbacks de que, em geral, as pessoas estão ouvindo, mas a gente vai olhar essa questão e, obviamente, vai ficar gravado aqui todo o call e vocês vão poder ter acesso na sequência. Então, peço desculpa a todos vocês por qualquer questão técnica aqui que tenha acontecido. Sobre a carteira de crédito, eu acho que tem 2 pontos centrais aqui, Domingos. Primeiro, assim, cartão de crédito, quando a gente olha em relação ao primeiro tri do ano passado e vê esse crescimento de 40%, tem que olhar o filme, né, não só a foto, porque a gente veio de uma redução enorme no consumo de cartão de crédito durante a pandemia, com todo efeito lockdown, as pessoas em casa, preocupadas, gastando muito menos. Existe um processo inflacionário muito forte vindo de lá para cá, o que naturalmente altera o preço,
né, das mercadorias, dos produtos consumidos, o que puxa também a carteira de cartão. Basta ver os faturamentos que vem crescendo de forma bastante relevante aí no período, né? A gente viu um crescimento de faturamento de cartão de crédito bastante sólido, muito forte, em linha com que o mercado, tá? A gente, apesar desse crescimento todo, a gente não tem ganho market share, né? A gente defende market share em alguns momentos, enfim, é para mostrar que realmente é uma linha que vem crescendo bastante no mercado, não é algo exclusivo. Agora, a gente tem um portfólio muito grande, a gente tem 30% do portfólio no negócio de cartões, 30% de market share no negócio de cartões, portanto é um negócio bastante relevante, mas bastante multifacetado do ponto de vista de canais de distribuição, desde o correntista, passando pelas financeiras até o canal próprio. A gente vem fazendo ajustes importantes na produção, desde o ano passado a gente reduziu em mais de 40% a produção e conquista de novos clientes, justamente por entender que a gente está num momento mais adverso, e essa é uma carteira que a gente tem que pilotar com bastante cuidado, porque é uma carteira que traz um grau de volatilidade grande toda vez que a gente pega um cenário adverso, macroeconômico, mais inflação e inadimplência, tá? O que a gente percebe é que sim, tem uma redução de poupança das famílias, sobretudo na baixa renda, tá? E a gente percebe um maior consumo, ou seja, os clientes voltaram a consumir. Então a base de comparação não é muito fair quando a gente olha em relação ao TRI do ano passado. Os ajustes na carteira foram feitos, a gente vem corrigindo todas as novas safras, todos os meses, todos os dias a gente discute e faz ajustes, mas é uma carteira que sim traz um pouco mais de volatilidade. Tem uma migração para uma carteira financiada, só que ainda que a gente olhe para a carteira financiada, ela está nos patamares inclusive inferiores do que a gente tinha há poucos anos atrás, tá? Então a carteira rotativa, né, aquela carteira sem juros, veio crescendo muito sólido, muito forte, né, aquilo que é rotativo, mas a carteira financiada ela reduziu muito ao longo dos últimos 2 anos. E agora a gente vê uma retomada, mas para patamares muito parecidos com o que a gente observava no pré-pandemia. Então não vejo uma preocupação específica, naturalmente, tudo é relativo. Num cenário mais adverso, a gente vem pilotando com bastante cuidado essa carteira. Tá? Então sim, tem uma retomada. E vale também para o crédito pessoal, quando a gente olha aqui algumas linhas, como o próprio cheque especial crediário, a gente vê uma retomada, mas é muito importante lembrar que as bases de comparação interanuais têm esse desafio aqui de olhar um trimestre mais fraco do ano passado com um trimestre mais forte, que foi esse primeiro trimestre. Minha expectativa é que, naturalmente, em mais um ano a gente para de fazer essa comparação e passa a ter bases mais comparáveis e normalizadas com relação ao crescimento, tá? Perfeito, então, obrigado. Na sequência aqui, então, próxima pergunta vem do Marcelo Telles, do Credit Suisse. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, obrigado, Marcelo. Tá. Obrigado, Milton, obrigado, Renato, obrigado pela oportunidade. Acho que uma boa parte das minhas perguntas já foram respondidas, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão do funding. Eu notei que, né, o funding, principalmente, né, o que vem de letras imobiliárias, letras hipotecárias, subiu quase 40%, tri contra tri. E o que a gente tem ouvido é que o Itaú tem sido muito competitivo, né, nesses produtos, até isso está até dificultando um pouco também, acho que para as plataformas, né, de investimento independentes, até realmente conseguirem captar. Eu queria se pudesse falar para a gente um pouquinho, Milton, como é que está a estratégia de funding do banco nesse sentido, quer dizer, se vocês veem, né, um pouco mais a necessidade de uma estratégia de defesa, obviamente o juro maior, certamente, acho que aumenta muito a competitividade, né, dos grandes bancos e do Itaú, certamente, e então eu queria entender um pouquinho, né, qual a estratégia, né, por esse lado, e se isso também teve algum impacto, ou espera ter algum impacto, né, no custo de funding ou na margem de vocês, né, de alguma maneira negativa para frente. Muito obrigado. Ótimo. Marcelo, obrigado pela pergunta. Deixa eu dar um pouco de contexto que eu acho importante, né? A gente vem há muito tempo falando de plataforma aberta, de isenção, né, e de falta de zero conflito na ponta dos nossos assessores de investimento. A gente vem investindo muito na nossa força comercial de assessores de investimento para atender esse mercado de investimentos que a gente falava agora há pouco. E isso tem dado bons resultados, tá? Então, algumas métricas que a gente acompanha. Primeiro, a gente tem ganho share no varejo, que é super importante. A gente tem ganho share no private, shares relevantes no private banking do banco. Então mostra que a gente está super forte com uma plataforma, com uma oferta, com um time comercial,
com muito esforço e dedicação, e os resultados estão sendo capturados, tá? Depois, algumas métricas que eu olho pessoalmente, acho que vale a pena, e vocês têm esses dados, a gente consegue ter uma boa ideia, primeiro, dos nossos níveis de liquidez, né? Quando a gente olha relativo, obviamente toda a indústria vem consumindo os indicadores de liquidez, LCR, NSFR, passou de um momento de muita poupança, poucos ativos, para um momento agora de mais ativos e consumo da poupança. Então, naturalmente, os indicadores de liquidez vêm caindo, mas a gente ainda opera com os indicadores de liquidez mais competitivos, mais altos, ou seja, mais conservadores do mercado. A gente vem operando com o LCR mais alto relativamente. O segundo aspecto é que a nossa força comercial e os assessores de investimento não são remunerados pelo produto ou pelo spread gerado naquele produto. Tá? Eles são remunerados exclusivamente pelo AUM ou AUC, Assets Under Management ou Assets Under Custody, que a gente tem dos clientes. Isso é uma diferença relevante em relação aos modelos que a gente vê no mercado, sobretudo das plataformas. Tá? Então, em momentos em que a gente percebe um ciclo de aumento de taxa de juros forte, como a gente tem observado, a gente consegue migrar muitos clientes que estão em produtos que hoje têm menos yield e que têm mais risco para produtos de menor risco e mais rentabilidade. Embora a gente perca resultado na margem, né, ou taxa de administração ou taxa de performance, esse é o melhor momento do cliente fazer a migração de portfólio. Então dá para ver nos números que a gente divulgou que a nossa plataforma aberta ela reduz captação no período e a nossa plataforma de produtos próprio cresce. E cresce com um produto que é melhor para o cliente, que são os incentivados, tem um benefício tributário e tem uma procura gigante dos clientes. Então, eu acho que aqui o ponto central é como a gente lida com o conflito, né? É o discurso e a prática, né? Então, o discurso é o que a gente fala, a prática é o que você está vendo nos números. Então, óbvio que num momento como esse, a gente não está vendendo produtos que não fazem sentido, que têm spreads muito altos, que no final do dia maximiza resultado de curto prazo, como a gente observa no mercado, mas do ponto de vista do cliente, não é um bom negócio. Basta voltar 1, 2 anos no tempo e ver tudo aquilo que a gente vem oferecendo para os nossos clientes e como é que o portfólio que a gente ofereceu para os clientes nesse período se comportou com os portfólios oferecidos pelo mercado para esses mesmos clientes. E isso é o que eu chamo de consistência, transparência, coerência, né? Essa tem sido a nossa agenda e na nossa visão isso no longo prazo tem um valor inequívoco, né, de lealdade, de entrega de valor para o cliente e fala com tudo o que eu tenho dito aqui de centralidade. Então a resposta para você é assim, estamos sim levando aquilo que gera valor para o cliente, tem uma migração de portfólio para produtos de renda fixa num ciclo macro mais adverso, mais risco e com muita taxa de juros. Então não faz sentido deixar os clientes, muitas vezes em produtos de renda fixa, que tem uma taxa de administração, tem uma taxa de performance, mas tem um risco embutido da carteira. O pick-up, às vezes, é muito pequeno em termos de rentabilidade para o risco. Então, ajustado ao nosso risco, a gente entende que é a melhor conversa para ter com os nossos clientes. E essa é a vantagem de a gente ser um full bank, de poder oferecer produtos próprios, produtos de terceiros. A gente não vê nenhum tipo de conflito. Né? Toda vez que a gente muda o transfer price aqui dentro do banco, a primeira discussão é não importa o transfer, a gente vai ter a melhor conversa com os nossos clientes. E outro indicador que eu acompanho bastante é depósito de pessoa física sobre carteira de pessoa física. A gente tem o índice mais alto do mercado. A gente financia toda a nossa carteira de crédito de pessoa física 100% com depósitos de pessoa física, olhando os vários instrumentos. Quando a gente olha carteira de pessoa física, depósito sobre carteira total, a gente também tem os melhores indicadores do mercado. Então basta ver que a gente penetra mais investimentos, a gente ganha market share, a gente leva a conversa certa para o cliente, entrega o produto correto e ainda assim a gente vem mantendo níveis de LCR e NSFR bastante acima dos regulatórios. Enfim, essa é a nossa conversa e os investimentos estão colhendo valor. Não estamos satisfeitos com o que a gente tem até hoje, a gente está crescendo, está investindo mais, sim, mas estamos felizes com o que a gente já vem capturando, mas tem muita coisa para ser capturada e essa vai ser a nossa jornada com uma intensidade enorme e vai continuar com a mesma intensidade. Podem olhar a evolução disso no tempo e os resultados virão. Muito obrigado, Milton. A gente tem mais uma pergunta de analista e depois a gente tem espaço para mais uma ou duas de WhatsApp, tá? Então a última aqui é do Thiago Binsfield, da Goldman Sachs. Tudo bem, Thiago? Bom dia. Tudo bem, Renato. Bom dia, Milton. Eu queria só fazer um follow-up da participação na XP, entender melhor o que acontece daqui até o final do ano, se a intenção é só ficar abaixo dos 10% ou se vocês podem vender uma parcela mais relevante, porque se eu entendo corretamente, hoje vocês não teriam ganho de capital, então eu queria saber o quanto isso impede também vocês venderem um percentual maior da participação de vocês. Obrigado. Tá ótimo, Thiago. Obrigado pela pergunta.
Bom, aqui eu acho que são uma resposta bastante simples, tá? A aquisição que foi feita de 8 bi já vinha contratada, vocês sabem disso desde 2017. Nós simplesmente cumprimos com aquilo que a gente se comprometeu. Os múltiplos da XP de lá para cá mudaram muito, né? A relação preço-lucro, enfim, qualquer cenário, os valores de mercado mudaram bastante, ainda mais comparado com o momento que a gente fez o spin-off no ano passado, em maio. Nossa visão é assim, são 2 tempos, tá? Tempo número 1 é como a gente faz o desinvestimento para recuperar o capital. Então é um lote muito pequeno de ações que precisa ser vendido para a gente maximizar o retorno. Não é o retorno sobre o capital, é maximizar a recuperação do índice de capital, tá? Que são 2 coisas bem diferentes. E o segundo passa a ser um TVM, imaginando que a gente em algum momento faz o ajuste da posição e passe a carregar 9,99 para simplificar de ações da XP, com o tempo a gente vai decidir economicamente o melhor momento de saída, como se fosse uma posição de equities no balanço, como a gente tem de outros investimentos. Então vai ser uma decisão econômica em que a gente vai olhar o melhor momento de sair do investimento. Se é agora, se é no médio prazo, se é no longo prazo. Então a gente vai olhar condições de mercado, retorno, perspectivas. A gente não tem pressa alguma para fazer essa venda. Super importante ficar claro, tá? Estamos discutindo. Eu recebo perguntas se vai ser um spin-off, não vai. Não parece que vai ser um spin-off, assim, embora a gente não tenha tomado a decisão. Eu acho que o momento em que a gente fez o spin-off daquela outra participação tinha uma lógica muito diferente, um valor de mercado gigantesco, não capturado nos nossos múltiplos. Agora eu vou dizer que a gente está a preços de mercado, tá? Então não vejo por essa lógica o spin-off, tá certo? Acho que a gente vai aqui olhar. Se as condições mudarem, sempre podemos reavaliar se vai ser um spin-off ou uma venda, mas nesse momento o nosso objetivo é tomar a melhor decisão econômica. Não há nenhuma pressa para fazer o desinvestimento. Com exceção, e não é pressa, é encontrar um momento ótimo desse 1,37 aqui, que pode ser 1,5, pode ser, mas tem que ser no mínimo 1,37 para a gente maximizar a recuperação do índice de capital daquilo que a gente de fato vai ter agora, tá? Então esse é o ponto central aqui. Obrigado, Milton. Podemos fazer mais 2 de... Claro. Tem um monte de pergunta vindo pelo WhatsApp, estou tentando meio que juntar algumas aqui dos temas que mais apareceram, tá? Um dos temas que aparecem sempre, você mencionou isso quando falou de capital, é dividendos. E a gente sabe que para pessoas físicas esse é um tema ainda mais importante, né? Então, como você vê pagamento de dividendos agora em 2022? Ótimo, Renato. Bom, então aqui é uma resposta assim. Eu vejo o aumento o valor do dividendo pago crescendo porque o resultado está crescendo. Tá? Então, no final do dia, eu acho que tem 2 respostas, né? A resposta que eu gosto de dar é o quantos reais por ação a gente no final do dia vai distribuir. Como a gente já vem distribuindo 25% do lucro no período, com mais lucro, mais dividendo. Então é tão simples quanto isso, é assim que a gente espera. O payout, que é a pergunta que sempre vem também, é assim, mas e o payout? É de 25%? Vocês pretendem aumentar para 30%, 40%? Já foi muito mais alto no passado? Aqui depende muito daquela nossa tabela que a gente, enfim, informa para vocês, que é uma matriz, que tem de um lado rentabilidade, do outro crescimento do que a gente chama de RWA, Risk Weighted Assets, que é como cresce a demanda por capital dentro do banco. Então, se eu estou com muita rentabilidade e pouco capital, e com muito capital no banco, a distribuição é maior. Na medida que eu tenho demanda para utilizar mais o capital, a gente vê qual é o tamanho da rentabilidade para achar o ponto ótimo. Pelas projeções que a gente tem, a gente vai continuar com um payout de 25% ainda por um bom tempo, mas, de novo, aumentando o resultado do banco e, portanto, pagando mais dividendos por ações. É assim que a gente espera. Então não há nenhum tipo de mudança na política de dividendos, a gente continua com aquela mesma tabela que já foi divulgada há bastante tempo, e como vocês estão vendo, a gente vem fazendo investimentos, a gente vem investindo na franquia, crescendo o banco e rentabilizando o capital de vocês que está alocado na operação, patamares bastante positivos. Basta dizer que na operação brasileira a gente está rodando com 21% de ROI, 20,4% no consolidado. Então, como eu falei, a minha meta aqui como CEO e o nosso mantra aqui, conselho e banco, é criação de valor para o acionista. Tá? Então, toda vez que a gente estiver criando valor para o acionista, patamares adequados, muito acima do nosso custo de capital, a gente continua investindo na operação. Se a gente entender que eu tenho capital ocioso e que não vai ser utilizado num período, a gente eventualmente rediscute o payout, o percentual do payout, mas por hora não há qualquer discussão com relação a isso. Perfeito, então obrigado. E até pelo horário aqui, vamos terminar com mais uma pergunta. Vamos lá. Que vieram várias perguntas sobre como
com taxa de juros mais alta, impactam os custos do banco. Então a gente vem ter uma gestão de custos eficiente, você mencionou índice de eficiência mais baixo que a gente já teve no Brasil no consolidado, mas olhando para frente, como atingir, quais são as alavancas que nós temos para atingir essa meta ambiciosa de ter um resultado core de custos do banco estável nominalmente ao longo dos próximos anos. Ótimo. Olha, realmente no ambiente inflacionário, como a gente tem observado, não é simples. Basta dizer que uma parte relevante dos nossos custos é a própria folha de pagamentos do banco, que essa vem sendo, basta olhar o que foi o dissídio, né, o incremento do ano passado foi de quase 11%, e esse é um custo contratado. Né? A gente teve 3 meses do ano passado e a gente tem um ano todo, até setembro, quando vem de novo uma nova discussão e aí eventuais aumentos aqui no trimestre. A gente está passando por um pico inflacionário muito forte, não é novidade para nenhum de vocês, e essa inflação se materializa através do IPCA e IGPM, então a pressão inflacionária é muito grande. Dito isto, né, como a gente não controla o processo inflacionário, cabe a nós fazer a lição de casa, tá? E a lição de casa não é simplesmente cortar o custo na força bruta, né? Reduz, congela, faz isso, faz aquilo. Tem que ser mudanças estruturais da forma como a gente opera e trabalha. E essa tem sido a nossa agenda. O programa de eficiência tem mais de 4.000 iniciativas. Então não tem uma bala de prata, né? Aqui a agenda de eficiência é algo que é pilotado por todos nós, com nível de detalhe e granularidade gigante. E tudo soma, né? É uma economia de R$100, uma economia de 100 milhões, te fala tudo soma. Não tem despesa que a gente não tem que olhar e olhar com muita atenção. Então tem muito do exemplo, tem muito da cultura do banco, tem muito da disciplina de gestão, né? E tem muito da gente olhar e capturar grande parte de valor desses investimentos que estão sendo feitos em tecnologia para que o banco se torne um banco mais eficiente, mais digital, em alguma medida. A gente fez um ajuste aqui no primeiro trimestre, quantidade de agências teve uma redução, ainda a sobreposição em algumas geografias, mas de novo, a gente vai ter o tamanho de rede que os nossos clientes quiserem, a gente está atento ao movimento, a fluxo, a digitalização, a eficiência, a rede do banco tem um papel muito importante, né, em todos os sentidos, tanto no relacionamento com os clientes, na proximidade, na conversa do produto mais sofisticado. A gente fez uma mega transformação no varejo como um todo, enfim, então a gente não vai cortar custo olhando o curto prazo só para entregar indicadores melhores. A gente está sempre olhando o futuro do banco e investindo na operação. Por isso é importante olhar o índice de eficiência e não a linha de custos isoladamente. Por isso que eu sempre falo que tão importante quanto ajustar custos é ter receita. Então, o que vocês estão vendo aqui de 39,4, 39,6, que foi o que a gente divulgou agora, mostra que é uma combinação de muita receita, despesas super controladas, a gente conseguindo vir no custo core zero, incorporando toda a inflação, mas esse é um trabalho de todos, tá? Não é uma bala de prata, como eu falei, é um trabalho de formiguinha que a gente já vem fazendo há alguns anos agora e os resultados aí estão sendo colhidos. Mais pressão para frente, é mais desafiador. A gente vê que o guidance já tem aí uma expectativa de crescimento de custo ano contra ano, mas muito abaixo da inflação. A gente vai continuar procurando e aprofundando essa agenda com a intensidade que tem que ser feita. Perfeito, Milton. Muito obrigado. Pessoal, e com isso a gente chega ao fim da sessão de perguntas e respostas, mas antes de me despedir, eu gostaria de convidá-los a navegar o nosso relatório anual integrado 2021, que a gente publicou na semana passada, que já está no nosso site. Que além de promover maior transparência sobre nossas operações, o relatório expande a visão sobre o contexto em que a gente está inserido, as transformações que estão em curso no mercado e as inovações que despontam dessa conjuntura. Tudo isso para que a gente continue sempre à frente, né? Vocês encontrarão nesse documento a nossa estratégia, nosso modelo de negócios, tendências futuras e a descrição de como estamos gerando valor por meio de uma gestão cuidadosa dos nossos diversos capitais. E o acesso pode ser feito, como sempre, pelo nosso site de RI. Por fim, agora é por fim mesmo, gostaria de dividir com vocês uma novidade no atendimento aos investidores aqui do RI, do Itaú Unibanco. Agora é possível acessar nossa equipe de RI também por WhatsApp, no nosso número tradicional de atendimento, que vocês já sabem, mas que é o 11 27 94 3547. Nesse canal, vocês conseguem encontrar informações que necessitam e também esclarecer dúvidas com o nosso time de RI. É mais uma iniciativa do Itaú para atender seus stakeholders como, quando e aonde quiserem ser atendidos, né? Com isso eu me despeço de vocês e Milton, muito obrigado também aqui por estar com a gente nesse trimestre e nos vemos no próximo TRI.
Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação, pelas perguntas. Peço mais uma vez desculpas aí pelas questões técnicas do início da nossa transmissão aqui, mas o importante é errar, corrigir e aprender com o erro, e essa tem sido a nossa transformação cultural aqui dentro de casa, faz parte do processo. Então, obrigado a todos pela participação, e como eu disse no início, resultado, e para nós a agenda tem sido de consistência, e é isso que a gente vai buscar nos trimestres que vem pela frente. Mais uma vez e até a próxima, nos vemos em breve.